Bom, olá. Vamos começar mais uma aula de diversidade animal, falando sobre os equinodermos e os protocordados. Características gerais dos equinodermos. Bom, eles pertencem ao filo Equinodermata, são animais triblásticos e celomados, né? Aqui a gente já está falando dos folhetos embrionários, né? Triblástico por quê? Porque eles apresentam três folhetos embrionários, né? Que vai ser composto pela endoderme, a mesoderme e a ectoderme. E o celoma corresponde aí às cavidades corporais, né? Do animal. São exclusivamente marinhos e de vida livre, ou seja, eles habitam o mar e possuem vida livre, eles não estão associados a outros organismos para poderem sobreviver. Fazem parte da comunidade bentônica, né? Eles são seres ali que vão habitar a parte do leito do mar, por isso são chamados de bentônicos. Os principais representantes desse filo equinodermata, a gente vai ter as estrelas do mar, bolachas da praia, estrelas serpentes, pepinos do mar, lírios do mar e ouriços do mar. Lógico que a gente vai ter também outros representantes. Vocês têm uma imagem à sua direita de alguns representantes. A gente tem a bolacha da praia e o lírio do mar. Eles são animais deuterostômicos. O que são animais deuterostômicos? São animais, né, em que a região do ânus e a região da boca vai ser originada aí pelo blastópodo. Alguns são sésseis. O que seriam sésseis? Eles não se movimentam, eles ficam fixos. Eles podem estar fixos sobre rochas, por exemplo, e não vão se movimentar. Mas como o próprio nome diz aqui, somente alguns. Sistema ambulacral. Bom, falando um pouco sobre esse sistema ambulacral, né? Os equinodermos, os animais desse filo equinodermato, eles vão apresentar um sistema de canais pelo seu corpo, pelo qual vai circular a água do mar. Quando eles estão em contato com o mar, né? Vocês têm uma representação aqui do lado de um animal que representa aí os equinodermatos. Bom, e como ocorre o transporte na verdade, como ocorre a locomoção desses animais? Percebe aqui nessa imagem que a gente tem alguns itens que eu vou destacar aqui para vocês, como a ampola, o canal e o pódio. Pódio que é essa parte aqui mais externa, aqui tem os furinhos. Bom, como que ocorre? Os músculos da ampola, esses músculozinhos aqui, ó, que estão aqui ampliados, ele vai bombear, ele vai bombear a água para os polos, para os pódios, na verdade. São essas estruturas aqui mais externas. Conforme ele bombeia a água para os pódios, esses pódios eles vão se alongar, ou seja, eles vão ficar um pouquinho maiores e vão se aderir a uma superfície. Em seguida, esses músculos do pódio, que é essa parte aqui exterior, que foi alongado, né, e se fixou aí a uma superfície, eles vão se contrair, realizar um movimento de contração, e assim fazendo com que a água volte, entre no polo e volte para essa ampola. E com esse movimento da água, ela indo da ampola para o pódio, o músculo se contraindo, voltando do pódio para a ampola, isso faz com que o animal ele se movimente lentamente sobre a superfície de rochas, por exemplo, até sobre o fundo do mar. Lembro que eu falei anteriormente que a maioria deles são sésseis, mas alguns apresentam uma locomoção mesmo que lenta. Bom, a questão da respiração, da circulação, todas estão também relacionadas com esse sistema ambulacral, né? Porque é aí que ocorre a troca de gases, né? Vamos trocar gases com a água, com o seu ambiente. A respiração desses animais, ela vai ocorrer por difusão. Eles vão trocar a difusão. O processo de difusão ocorre entre a água do mar, entre a água do meio externo e a água que localiza-se dentro deles. Então, fazer essa troca aí vai realizar a respiração. Em relação à circulação, ela está associada ao sistema ambulacral. Em relação à sustentação desse animal, como é o esqueleto desse animal? Ele tem um esqueleto que é coberto, né, pela derme, uma camada que vai se formar aqui em cima, que se forma a partir da mesoderme, e ele é um esqueleto rico em calcário.
Bom, sistema digestório. Ele vai ter um tubo digestório completo, né, composto por desde a boca até o ânus, onde o alimento ele vai ser processado e depois vai ser descartado. Aqui a gente tem as lanternas de Aristóteles, que é presente em alguns equinodermatos, que ela vai ser formada por 5 dentes longos, os quais esse animal ele vai raspar as rochas. Ele vai utilizar esses seus 5 dentes grandes para raspar as rochas e o fundo do mar e colher alimentos. Funciona como algo parecido com a boca. Tem esse nome de lanterna de Aristóteles porque foi descrita pelo filósofo Aristóteles. Sistema nervoso. O sistema nervoso desse animal ele é pouco desenvolvido, isso explica, inclusive, a pouca locomoção dele, como ele tem um sistema nervoso pouco desenvolvido, então ele não consegue se locomover tanto. Bom, ele tem células táteis, né, e olfativas espalhadas na epiderme, são células aí que vão funcionar como uma espécie de sensores, né, onde o animal ele vai trocar informações com o ambiente. Bom, a reprodução ela pode ocorrer de dois tipos, né? A reprodução sexuada e a reprodução sexuada. A assexuada é uma reprodução com capacidade de regeneração. Como assim de regeneração? O animal, por exemplo, essa estrela que ela pode perder um de seus braços aqui e, e se regenerar. E isso pode, inclusive, gerar até outro animal. Já na reprodução sexuada, a fecundação ocorre no meio externo, ou seja, não vai ocorrer ele dentro da fêmea, vai ocorrer no meio externo. E o desenvolvimento é indireto. Primeiro vão se formar larvas, por exemplo, vão se formar larvas planctônicas ciliadas. Depois essas larvas elas vão sofrer mutações e aí sim se tornar um animal adulto. E o equinodermata divide-se em 5 grupos principais. A gente tem o grupo asteroidea, que é composto pela estrela do mar e eles vão ter a presença de ocelos e são animais carnívoros. A gente tem os equinoides aqui representados. Os representantes deles são o ouriço e a pela, o ouriço e pela borracha da praia, né? Eles não possuem braços, vão estar presentes em pedras e recifes nos litorais. A gente tem o outro grupo, que é o holoturoides, né? Representados aí pelo pepino do mar ou pela holotúria. Eles não vão possuir uma carapaça. O esqueleto deles é reduzido a placas microscópicas. E a gente tem os ofiuroides, são serpentes do mar, representados pelas serpentes do mar, possuem os braços mais longos, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Eles têm um braço mais alongados, finos e flexíveis, facilitando assim a movimentação aqui dele. E a gente tem os crinoides, como representante temos o lírio do mar, e ele vive preso a ramificações, um animal aqui muito semelhante, parecido que inclusive com uma flor, ele é um animal césar, ele vai viver preso em ramificação. Protocordados. Os protocordados fazem parte do filo Chordata. O nome cordato vem do fato desses animais possuírem uma notocorda ou corda dorsal. Nesse grupo inclui os urocordados, como as assídeas, e os cefalocordados, como os anfíltios, e os vertebrados. Esses animais possuem uma simetria bilateral. Todos os cordados quanto os equidodermes apresentam em comum a deuterostomia. E os cordatos, ele possui um sistema nervoso dorsal e possui também uma cauda pós-anal musculosa. O filo dos protocordados inclui dois principais grupos, que são os cefalocordados e os orocordados, que iremos ver as características gerais de cada grupo a seguir. As características gerais dos cefalocordados. Bom, o termo cefalocordados vem do fato de que a notocorda vai da cauda até a região cefálica desses animais. Esse grupo é representado pelos anfíltios, de gênero Branchiostoma, cujo corpo desses animais são quase transparente e apresenta a forma de uma lança com duas pontas.
É um animal que vive semienterrado em ambientes marinhos, dessa forma são exclusivamente marinhos, e vivem geralmente na linha das marés. A boca desses animais é rodeada por tentáculos chamados de ciros bocais. Por serem seres filtradores, os ciros bucais não deixam passar areia nem outras partículas grandes, e as fendas farígenas, elas filtram o alimento que vai entrar pela boca e vai chegar até o intestino. Além do mais, essas fendas farígenas, elas também participam das trocas gasosas com a água, e são animais que possuem um sistema circulatório fechado, com vasos que se contraem e impulsionam o sangue por todo o corpo desses animais. O sistema nervoso é formado por um cordão nervoso dorsal, e com algumas ramificações de nervos para diversas partes do corpo, e possui alceulos em suas extremidades, na qual sua função é captar a luz. Os sexos são separados, então as gondolas elas vão liberar o gameta na cavidade arterial, e depois que os gametas são liberados, eles são eliminados pelos poros arterial. E a fecundação, nesse caso, vai ocorrer na água. O outro grupo dos protocordados estão os orocordados, onde suas principais características são: nesse grupo, a notocorda ela é restrita, a cauda na lava, diferentemente dos cefalocordados, que acabamos de ver que a notocorda ela vai da cauda até a região cefálica desses animais. São animais marinhos, sésseis, solitários ou coloniais, chamados de assídeas. As assídeas, elas são um componente muito importante da comunidade betônica, de substrato consolidado, e o desenvolvimento de sua comunidade ela é regulado por variáveis ambientes, como a temperatura, a sedimentação, a salinidade e a luz. Os adultos, eles possuem dois cifrões, um chamado de inalante, ou também chamado de oral, alguns livros podem trazer oral, que é por onde a água vai entrar, e o outro é chamado de exalante, ou também chamado de cloacal, que é onde, pela qual vai sair os resíduos e a água e até mesmo os gametas. Também são animais filtradores, então as fendas farígenas elas vão captar o alimento e encaminhar esse alimento para o estômago, que depois do estômago ele vai ser encaminhado para o intestino. As assídicas, elas são hermafroditas, com fecundação externa, mas também pode ocorrer de realizar a reprodução assexuada por meio do brotamento, originando assim uma colônia. Bom, essa foi a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima.